Estamos em um vilarejo ou algo do tipo? Pela primeira impressão, acho que sim. Chão de terra batida, carro de boi, casas geminadas, entre outros elementos contribuem para essa impressão. Não parece um vilarejo isolado. Como não? Os elementos apresentados não te convencem? Sim, convencem. Mas essa é uma cidade pequena, que fica nos arredores de uma área rural. É o primeiro espaço de contato entre o campo e a cidade. É como se os moradores que vivem as suas particularidades se encontrassem nesse espaço de movimentações econômicas e decisões burocráticas. Repare como ninguém olha para a carroça durante todo o percurso dela. Isso faz parecer que a entrada e saída de pessoas do local é normal. Pode ser, mas acho que as pessoas que habitam esse espaço pertencem a ele. Tem outros que vêm e vão para resolver suas pendências. Interessante a composição da estrutura deste espaço com casas geminadas com uma grande árvore na parte central de um enorme pátio, no qual as pessoas socializam embaixo de sua sombra. Nesta composição de espaço, chama a atenção o posicionamento das pessoas que o ocupam. Como você apontou antes, debaixo da sombra da árvore, tem um grupo socializando. Quando o carro de boi entra, vemos na calçada à sua esquerda uma mulher varrendo e dois homens conversando. Tem também alguém nas portas das casas, que são mostradas crianças brincando, mulheres carregando algo. Isso pode indicar funções sociais, não acha? Claro, as mulheres que aparecem, por exemplo, estão envolvidas em algum tipo de trabalho que remete ao doméstico. É. Ah, além disso, tem os animais, uma galinha no centro, dois cavalos em um canto. E o interessante é que a composição é mostrada a partir do movimento do carro de boi no plano, da sua chegada à entrada da cidade até sua primeira parada para deixar Fabiano. Sim, nós conhecemos essa cidade a partir do seu movimento. Alguns detalhes entram e saem do quadro mediante o movimento do carro. Mulheres trabalhando, crianças, moradores, animais. Já que observamos essas questões, vamos voltar ao início do plano e atentar para esses detalhes. À esquerda do carro de boi, temos uma mulher varrendo a calçada. Do lado dela, um homem conversa com um policial que está encostado no poste. Na primeira vez que vi o plano, não reparei que era um policial. A figura desse policial caracteriza a presença de um poder público. Olha, nesse primeiro momento temos ainda à direita, no fundo do espaço, o caminhar de um grupo de mulheres que se dirige ao outro ponto deste espaço. São trabalhadoras, carregam algo na cabeça, e o mais interessante é a sincronia com que elas andam. Seu caminhar marca a movimentação do plano junto ao carro de boi. Sim, elas cruzam com um grupo de crianças que brincam em frente às casas e depois param no espaço. A escolha de compor espaço com carregadoras faz parecer que o diretor Nelson Pereira dos Santos quer enfatizar o quão árido é o local. Elas parecem estar caminhando há bastante tempo. Talvez seja a água o que carregam, e talvez tenham ido buscá-la nos arredores da cidade, e estão de volta no mesmo momento que Fabiano chega à cidade com o carro de boi. Mesmo o carro de boi sendo o principal elemento da condução de nossa atenção para o plano, as carregadoras, pela sua sincronia, nos indicam o fundo do plano e a composição do mesmo, possibilitando-nos assim maior compreensão do local em que Fabiano chega ao nos mostrar o cotidiano da cidade e das pessoas que nela habitam e circulam. Você reparou nas pessoas debaixo da árvore? Sim, e não são poucas. Não mesmo. Deve ser um lugar quente, por isso a concentração das pessoas na sombra dessa árvore. O sertão brasileiro exige bastante do corpo das pessoas. Um espaço fresco como a sombra de uma árvore é raridade em um ambiente árido. Por isso, um espaço como este, central, também acaba por se tornar um espaço de socialização dos moradores da cidade, pois ali, por ser fresco e ser almejado por todos, possibilita trocas e relações interpessoais. Outros e muitos irão encontrar refúgio na sombra de suas casas. Na verdade, se repararmos, as sombras são algo que está no plano. Tudo faz sombra. O carro de boi faz sombra, Fabiano faz sombra, as casas, os postes, os muros. Esta é uma questão importante se pensarmos a direção de fotografia. Sim, você tem razão. Tudo faz sombra. Mas ainda assim, a não ser pela árvore, tudo faz pouca sombra. Repare como a cena é clara, iluminada. Não deve ser a hora do dia muito avançada. Esse horário deve ter sido escolhido para que pudéssemos perceber como é quente naquele local. E a questão dos mantimentos? Como assim? O carro de boi parece ser responsável por abastecer a cidade. Discordo. Creio que o vaqueiro e o menino estejam ali de passagem. Provavelmente se encontram lá por motivos econômicos, mas não acham que só os dois sejam responsáveis por todo o abastecimento da cidade. Sim, mas a questão alimentar no sertão de 1930 era algo problemático. Além da seca, os habitantes ainda tinham que lidar com a pouca fertilidade do solo. Percebe que não vemos muitos animais típicos de uma zona rural? Na verdade, há apenas uma galinha, que aparece no plano atrás de um garoto,
se deslocando em direção às carregadoras de água. Na verdade, animais em todo o plano. A galinha, os 2 cavalos parados na calçada e os 2 bois. Um desses cavalos carrega cestos, o que pode referir-se a um possível abastecimento da cidade. Possivelmente. Mas e o figurino deles? É possível supor um patamar social onde eles se encaixem apenas pelas roupas? Sim, podemos ver que o condutor e o menino levam uma vida sem muitos recursos. O homem com roupas largas, simples e de chinelos, já que tem que trabalhar e isso facilitaria seu movimento. Enquanto o menino veste roupas velhas e rasgadas, descalço. Não vamos esquecer de Fabiano, né? Ele é o mais arrumado dos 3 nesse plano, ainda que também vista roupas simples. É mesmo. Isso pode revelar que ele tem um objetivo mais formal. A camisa dele está para dentro da calça, ele está usando sandálias e até um cinto. Já que estamos falando de Fabiano, isso me faz pensar. Olha como ele carrega uma expressão fechada, pesada, durante todo o plano. Quem analisa o plano sem ter visto o filme por completo, consegue captar a narrativa proposta por Nelson ao olhar essa expressão que emite variados signos. Isso pode ser a combinação de 2 fatores. Ele estar de frente para o sol, o que causa um incômodo nos olhos, e pode ser também preocupação com o que está por vir. Engraçado também que ele não se mexe muito, mas é interessante que os primeiros movimentos dele sejam para reconhecer o local. A impressão que se tem é que aquilo é novo para ele. Essas questões de receio do que é estranho e do peso que se carrega também estão expressas no filme, mas de maneira metafórica. Você acha? Sim, veja, no momento em que ele desce da carroça, ele pega sua sacola e a carrega no ombro, o que representa o peso. E quando ele entra na casa, apesar de deixar a sacola no chão, como sinal de respeito, ele entra em um lugar totalmente escuro, ou seja, desconhecido. Mas e a música? Primeiro, nós devemos lembrar que não é só ela que compõe a trilha sonora do plano. É verdade, tem o som do carro de boi, que constitui um som não diegético e diegético de boa parte do filme, nos transmite um sentimento perturbador. Esse parece ser um som comum para Fabiano, ao contrário da música. Por isso mesmo é que a música simboliza o que é estranho para Fabiano. Repara como ela só começa bem baixinha quando ele se prepara para descer do carro. E conforme o carro de boi e ele se afastam, o som diminui para a música aumentar. O plano se encerra justamente quando ele caminha para esse espaço desconhecido. Exatamente. Esse maravilhoso plano de Nelson Pereira dos Santos nos propõe inúmeras interpretações. São 60 segundos de obra-prima que caracterizam muito bem os escritos de Graciliano Ramos. Um plano sem fala, narrado pela simbiose de sons. Aqui, a linguagem do excluído é o silêncio.